E agora, evidentemente, nós estamos correndo o risco de termos tudo isso consolidado no Código Penal. Eu já passo ao exame desse segundo aspecto, que me parece o que mais me preocupa. Talvez os senhores não estejam a par das disposições. Todo mundo tem falado em relação ao aborto, em relação à descriminalização das drogas, em relação à eutanásia. Mas há disposições aqui que são consagradoras da desfiguração de uma sociedade como uma sociedade coerente, como uma sociedade de princípios, como uma sociedade de valores. Os senhores terem noção. Tratamento do Código Penal, do projeto que lá está, entre as pessoas e os animais. E aqui eu vou usar o texto. Eu normalmente não gosto de usar textos quando falo, porque eu leio mal a minha vista própria de um homem de 77 anos. Ela tem as suas insuficiências próprias, não é só a parte reumática, não é só mais todas as outras partes. Segundo a linha ideológica, o Berê diz o seguinte: a omissão de socorro a uma pessoa, artigo 132 do projeto, é punida com prisão de 1 a 6 meses ou multa. Se eu deixar de atender uma pessoa, prisão de 1 a 6 meses, quer dizer, é detenção. A omissão de socorro a um animal, artigo 394, é punida com prisão de 1 a 4 anos. Se eu deixar de atender um animal, a prisão é de 1 a 4 anos. A pessoa é de 1 a 6 meses. É conduta... Se eu conduzir um veículo sem habilitação, pondo em risco a segurança da pessoa, a conduta é punida com prisão de 1 a 2 anos. Transportar um animal em condições inadequadas, pondo em risco sua saúde ou integridade física, é conduta punida com prisão de 1 a 4 anos. Isso é projeto que está sendo discutido no Senado. Galinhas, qualquer coisa. Certamente depois esses cidadãos vão a um restaurante, comem uma picanha, né, sem perceber que é um animal, esse foi trucidado para que eles pudessem. Bem, vamos continuar. Os ovos, larvas ou espécimes de fauna silvestre não podem ser vendidos, adquiridos, transportados nem guardados sob pena de prisão de 2 a 4 anos. O que vale dizer, tem que se proteger. Inclusive já existe uma lei, a Lei Itamar, sobre os ovos de tartaruga, que permite quem destruir um ovo de tartaruga vai para a prisão de imediato. Os embriões humanos podem serem comercializados, submetidos à engenharia genética ou clonados sem qualquer sanção penal, uma vez que ficam revogados esse é o artigo 544, artigos 24 a 29 da Lei de Biossegurança. Quer dizer, eu faço o que bem entender com os embriões humanos. Não posso fazer com larvas, ovos, tudo dos animais. Que é o artigo 544 do Código. Vamos ver o problema de invasão de terras. O terrorismo é criminalizado no artigo 239. Agora, mas há condutas como sequestrar, incendiar, saquear, depredar, explodir, se movidas por propósitos sociais ou reivindicatórios, artigo 209, parágrafo 7º, não há punição nenhuma. Nós estamos numa desorganização completa. Se nós não nos opusermos a esse Código Penal que está aí, nós estamos correndo o risco de isso ser aprovado a toque de caixa e termos, quer dizer, eu acho que é mais grave do que está acontecendo no Supremo, e o Supremo tudo fica pronto, vai se discutir, os ministros mudam, pode-se mudar a jurisprudência. Mudar um código é muito mais difícil que o nosso código de 1940. Os invasores de terra são favorecidos uma vez que a simples inversão de posse de bens não caracteriza por si só a consumação do delito, artigo 24. Quer dizer, a simples inversão de posse. Então, eu estou na posse da minha fazenda, alguém entra, passa a estar lá, não está vendo inversão de posse, isso não tem punição nenhuma penal.
eu não vou ter as ações de reivindicação, de reintegração de posse. Então os senhores veem o teor e tem a impressão que pouca gente está se percebendo que é um crime contra a nacionalidade que nós estamos colocando. Prostituição infantil, isso é dramático. Atualmente, comete estupro de pessoa vulnerável quem pratica a conjunção carnal com menor de 14 anos, que é o artigo 217 do Código Penal. Agora, o projeto baixa idade só considerado vulnerável a pessoa que tenha até 12 anos. Quer dizer, qualquer relação com uma criança com mais de 12 anos já não haverá chamado estupro presumido. Isso vale para o estupro vulnerável, manipulação e introdução de objetos em pessoa vulnerável e molestamento sexual de vulnerável. Deixa de ser crime manter casa de prostituição ou tirar proveito da prostituição alheia. Quer dizer, então estamos legalizando de vez aquilo que estava no produto, a prostituição. Mas ter as casas de prostituição como algo que é normal. Então eu vou poder aliciar prostitutas, pegar meninas com mais de 12 anos, levar e dizer, não, esse é um negócio. O meu negócio é levar meninas de 12 anos para uma casa, porque só abaixo de 12 anos aqui seria prostituição. Deixa de ser crime. Drogas, portada em drogas, o artigo 212, ter plantação interna para uso próprio. Se a droga for para 5 dias, não é considerado, então fazem o controle. Se o cidadão está acostumado a ser viciado, mas ele só tem na sua posse droga para 5 dias, não há crime nenhum. Aborto. Nós vamos ter realmente situações tremendas no que diz respeito ao aborto. Por quê? Vai haver a possibilidade de aborto por problemas psíquicos até a 12ª semana de gravidez. Qualquer mulher que se considerar atingida psiquicamente pela sua situação, seu estado de gravidez, ela pode pedir que faça uma declaração médica, etc., e ela não precisará, poderá fazer e não será mais considerado crime. Qualquer outra situação, já o risco à saúde já não é mais importante, é o risco psíquico da mulher. E o que mais impressiona no caso do aborto é que, na prática, em qualquer circunstância não haverá crime de aborto, mesmo depois dos 12 meses, das 12 semanas, se mostrar que naquele momento haveria impossibilidade da pessoa fisicamente continuar com a gravidez. Não é que esteja correndo risco, ela não é mais a condição psicológica, é a condição de dizer, eu não tenho condição nenhuma de levar. A minha situação, a saúde, a angústia, etc. Então, condição psicológica até 12 semanas para a pessoa dizer que não tem condições de educar a criança. E depois, se não tiver condições a qualquer momento. Eutanásia. Ela poderá se matar por piedade ou compaixão, entende? O artigo 121, e pode ser determinado por alguém que estiver em coma, se o doente for terminal, segundo a concepção de terminal que o médico vem a dar, pode não ser terminal. Se o médico diz, não, ele é terminal. Os estreitos laços de afeição do agente com a vítima pode levar o cidadão a dizer, olha, realmente está em coma, o senhor diz que ele não tem condições, então pode fazer com que ele morra. Eu posso imaginar, os senhores sabem o que tem acontecido, eu tenho recebido informações de juristas da Holanda, que há muitas famílias na Holanda que estão fugindo da Holanda, porque a eutanásia é possível na Holanda. Então o cidadão fica de uma certa idade e diz, eu não vou ficar na Holanda, e se eu tiver algum acidente, os meus herdeiros querem minha fortuna, eu prefiro sair da Holanda, porque em outros países isso não vai ser autorizado. Entende?
isso vai ser legalizado se passar. E o último aspecto, antes de partir para a terceira parte, que é sobre a Comissão da Verdade, é o que diz respeito ao preconceito. Aí, realmente, os homossexuais tiveram, no anteprojeto, uma vitória monumental. Eu posso contar uma piada do presidente da República, eu não vou poder contar uma piada sobre gay. Os artigos 472, 5, 6, 372, 2, consideram que a tortura psicológica que pode provocar uma piada desse para um gay pode levar à demonstração de preconceito. E que, mesmo nas igrejas, se pregar aquilo que está no Evangelho contra os homossexuais, isso provocar pelo pregador no gay que estiver assistindo fala a lei em constrangimento e sofrimento mental, aquele sacerdote vai poder ser condenado. Agora, o que é pior? Se descobrir que é uma empregada gay que esteja cuidando da criança, ela não poderá ser despedida. Porque se ela for despedida é preconceito. Artigo 472, 2. Tais crimes são imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou indulto. Quer dizer, se eu contar uma piada, se tiver constrangimento mental, um crime de assassinato, etc., ele pode ser indultado. Esse cidadão ou essa cidadã que for educadora de uma criança, esse crime será imprescritível e inafiançável. Na verdade, é um preconceito às avessas. Quer dizer, todos nós estamos colocados na sociedade como de segunda classe, e haverá uma classe superior, que é dos homossexuais, que não podem sofrer qualquer tipo de constrangimento. E ainda bem que eles não colocaram, por exemplo, do projeto da Marta, que é um projeto que também está paralelamente, que tudo isso foi aproveitado, o projeto da ministra Marta Suplicy, o que diz respeito em relação aos homossexuais, no sentido de que teria que se eliminar o Dia dos Pais e o Dia das Mães para não criar os casais homossexuais um constrangimento, mas está no projeto, para não criar constrangimento para aqueles que, enfim, não são pai nem mãe por processo natural. Ora, tudo isso, na minha opinião, numa tentativa do politicamente correto, está sendo apresentado que a sociedade não sabe e que aparece um outro aspecto, aborto, eutanásia, e ninguém sabe que é um projeto de Código Penal com 544 artigos, que a sociedade não tem conhecimento, que não foi distribuído para ninguém, que as ONGs não têm conhecimento. Então me parece que é extremamente importante, eu tenho procurado em palestras e nos contatos com diversas instituições, escrevam para os senadores. Eu mesmo fui o presidente Sarney, eu presido a União dos Juízes Católicos de São Paulo e com a União dos Juízes Católicos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, nós fizemos uma série de reivindicações e a senadora Maria do Carmo Alves, a conselho do presidente Sarney, ela encampou todas as nossas emendas para serem apresentadas contrárias a esse projeto. E o presidente Sarney nos recebeu muito bem, deu entrevista na TV Senado, ele fez questão de divulgar no Diário do Senado, no dia seguinte, a posição da UJUCASP, da União dos Juristas Católicos, que é constituída de um grupo de grandes juristas. Eu tenho na União dos Juristas Católicos meu vice-presidente, Sr. Paulo de Barros Carvalho, meu tesoureiro, Nelson Neri. Entre os fundadores estão o reitor da Universidade de São Paulo, o reitor da PUC, o presidente do Tribunal Federal da Terceira Região, o Dr. Newton De Luca, o Corregedor-Geral da Justiça, o José Renato Nalim. São 37 juristas com obras publicadas no Brasil e no exterior. Mostrei isso ao presidente Sarney.
E ele disse: professor, esteja tranquilo, que eu não vejo como isso vai passar, mas gostaria que os senhores fizessem maior pressão possível sobre os senadores. Eu sou obrigado a encaminhar como presidente do Senado, mas declaro desde o início que eu sou contra, porque é a minha posição como senador no meu voto, mas como presidente tenho que encaminhar. O trabalho que estamos fazendo é no sentido de que isso não passe. Mas se a sociedade não trabalhar, a atividade desses grupos minoritários, a atuação, o ativismo é de tal ordem, eles terminam no final convencendo e fazem com que as coisas passem sem que se perceba. Por exemplo, o projeto da Marta só não passou numa quinta-feira em que não está senador nenhuma no Senado, depois de ter passado na Câmara, que eu fui alertado de manhã, liguei para o Bernardo ligou para diversos senadores e conseguiu bloquear, porque ninguém sabia que ia aprovar, assim, a toque de caixa, um projeto de 100 e poucos artigos só na defesa de gays. Então, o presidente Sarney me aconselhou, disse: fale com as instituições, faça com que a sociedade, porque eu pessoalmente sou contra, diversos outros senadores, falei com o governador João Alves, que é o governador de Sergipe, ele estava no escritório, na mesma hora ele ligou para a mulher dele, que é senadora por Sergipe, Maria do Carmo Alves, ela na mesma hora aceitou, mandamos as emendas, ela já encampou, já tem, portanto, a nossa posição lá está para evitar que não se diga que nós perdemos o prazo das emendas, mas é fundamental que a sociedade ela haja, atue. E se não atuar, quando menos se espera, um desses golpes próprios que acontece no Congresso Nacional, quando menos se espera, aprova-se numa série de leis que são aprovadas num dia assim que ninguém examine, isso pode passar.